bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e nós estamos de volta, dessa vez para falar sobre o resultado do Legend Sports, onde o Brett Wilkins venceu o Bruno Santos. Será que o nosso brasileirinho foi garfado, foi injustiçado? Isso que nós vamos comentar, além de atualizações do Rafael Brandão, Kaique Pro que mostrou as suas costas e uma pequena resenha a respeito dos critérios de julgamento do fisiculturismo levantado pelo Renato Cariani. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o Bruno Santos, que chegou muito bem no Legend, campeonato lá nos Estados Unidos, bateu de frente com um dos grandes nomes norte-americanos, que é o Brett Wilkins, e conseguiu fazer um grande confronto. Realmente ficou só ele e o Brett Wilkins como destaques da competição. Fizeram um confronto apenas com os dois, mostrando que realmente eles estavam um nível acima na competição, o que é um excelente sinal. Mesmo não vencendo, isso mostra que o Bruno Santos realmente é um grande atleta, é um grande nome aí para esse Mr. Olímpia. Inclusive, essa competição dava vaga para o Mr. Olímpia 2025, então caso ele vencesse, ele ia ter um ano inteiro para se preparar para o próximo Mr. Olímpia. Infelizmente não foi dessa vez que você conseguiu, mas algumas pessoas não entenderam o motivo pelo qual isso aconteceu. Muitas pessoas enxergavam motivos para uma vitória do brasileiro, e eu gostaria de elucidar um pouco com a minha opinião do porquê que isso aconteceu, porque algumas pessoas não concordaram. A verdade é que, em questão de volume, eles estavam bem similares, bem compatível. A gente conseguiria ver em algumas poses uma vantagem do Bruno Santos, mas em outras poses também existia uma vantagem do Brett Wilkins, então estavam realmente muito equilibrados. Mas o grande critério, e foi aquilo que eu tinha falado ali no meu vídeo anterior, antes de sair o resultado, foi o condicionamento. Foi o fator determinante para esse resultado, na minha humilde opinião. Como vocês conseguem ver, o Bruno Santos está numa boa condição, provavelmente ao lado dos outros atletas do line-up ele deveria estar numa condição acima deles, só que o Brett Wilkins realmente estava mais condicionado. Como nós conseguimos ver, principalmente aqui pelo seu abdômen, está muito mais marcado. Olha os seus ombros, o ombro do Brett Wilkins, como está fibrando muito mais, marcados aqui, ó. Agora eles vão fazer o duplo bíceps e conseguimos ver exatamente o que eu estou dizendo. Abdômen do Brett Wilkins mais definido, mais seco, digamos assim, ou pelo menos com menos água, né? Isso pode ter sido uma questão também. Aqui não é falta de dieta, tá, gente? Provavelmente pode ter sido só uma finalização melhor do Brett Wilkins, ou realmente densidade muscular também, né? E ó, quadríceps mais marcados. A gente consegue ver que, por exemplo, o sartório do Brett Wilkins é bem mais marcado do que o do Bruno Santos. Não que o Bruno Santos estivesse gordo, né? Deixando bem claro, tá, gente? Porque algumas pessoas têm uma dificuldade em entender que quando eu elogio um atleta, eu não estou criticando o outro. Então, a gente consegue ver abdômenes mais marcados, pernas também mais separadas, com cortes mais profundos, e esse critério, na minha humilde opinião, foi o que definiu o campeão dessa competição. E aí vocês podem me perguntar, poxa, então se o Bruno Santos estivesse mais seco que o Brett Wilkins, ele venceria? Eu acredito que sim, né? Mas não foi o que aconteceu. Brett Wilkins conseguiu a sua vaga para o Mr. Olímpia 2025, mas com certeza, se o Bruno Santos continuar nessa evolução, ele também vai logo, se ele quiser, pode emendar a preparação e já buscar a sua vaga para o próximo ano também, depois do Mr. Olímpia 2024, e aí então ter a sua revanche contra o Brett Wilkins no Mr. Olímpia 2025, né? E é isso aí, pessoal, só para também confirmar, scorecard já saiu, o resultado foi unânime. Brett Wilkins 5-5, o Bruno Santos 10-10, realmente todos viram a vitória do Brett Wilkins, todos viram o Bruno Santos em segundo lugar, então tá aí o resultado também para vocês acompanharem. Agora falando sobre o Rafael Brandão, nosso principal atleta open do país, ele saiu aqui essas imagens, além dessa aqui também vou mostrar para vocês as pernas do Rafa, e a gente consegue ver que realmente ele tá
muito grande. Olha o tamanho do braço do Rafael Brandão. Eu aposto que tem gente que não tem o braço inteiro com o tamanho do bíceps do Rafael Brandão, né? E olha, como a gente consegue ver a separação muito nítida, né, do Rafa, apesar da qualidade não estar muito boa, mas a gente consegue ver o bíceps, o tríceps, o condicionamento dele realmente evoluiu muito. Ele fez ajustes que o Neil Hill propôs ajustes, né, que é o preparador do Rafa, propôs ajustes que o seu corpo respondeu muito bem. Então isso é excelente para um atleta que quando precisa fazer ajustes, quando precisa acelerar ou precisa desacelerar também, porque não em alguns momentos, e o corpo consegue dar esses bons retornos. Então isso é muito bom. Aqui eu vou mostrar também para vocês as pernas do Rafael Brandão. Aqui nos seus stories ele fala que colou hoje, né? Então realmente a pele tá muito fina, tá realmente colada no músculo, isso que é o que faz com que os cortes estejam profundos. Então a gente vai ver realmente o condicionamento do Rafa muito bem. Lembrando que ainda faltam 2 semanas para o Mr. Olympia, o que pode parecer pouco, mas para um atleta do nível do Rafa é um tempo para poder chegar na condição, o que falta para fazer os últimos ajustes. Mas cara, pelo que a gente vê, realmente está num ótimo condicionamento. O Sartório aqui ameaçando sair, sem ele nem estar numa pose sem ele nem tá ali tão contraído, né, pelo que a gente vê aqui, né, pelo menos é a minha impressão. Ele não ativou aqui tão bem, mas já tá marcando. Mas cara, é uma perna que tem um volume muito bom, né? Algumas pessoas criticam o Rafa, falam, precisa ficar maior e tal. Só que, cara, todas as metas que o Rafael Brandão traçou, ele cumpriu. Então, a gente só precisa confiar em que ele vai continuar evoluindo, sabe? Não é a gente que define as metas. Não é a gente, como torcedores, que define o que o Rafa tinha que estar, onde ele deveria estar. Se a todo momento que ele falou que ia fazer algo, ele fez, não existe motivo pra gente desconfiar do Rafa. Então ele falou que seu objetivo era estrear no top 10 do Mr. Olympia, foi o que ele fez. Ele tinha como meta que voltaria no Ar de Ohio apenas se fosse para disputar dentro do top 3, e foi o que aconteceu. E agora a sua próxima meta é entrar no First Call Out, e ele merece todo o nosso apoio, ele merece o nosso voto de confiança. E cara, uma das coisas que eu gostaria de destacar a respeito do Rafa é que ele vai viajar na próxima semana, então ele deve ali realmente na última semana ficar bem focado na reta final, o que vai ser muito bom para ele. Espero que ele vai estar viajando sem a sua esposa, né, e sem a sua filha recém-nascida. E eu espero que isso não o distraia, né? Conhecendo a mentalidade, o pouco que eu conheço da mentalidade do Rafa, isso não deve distraí-lo, mas deve realmente ajudá-lo a focar 100% só em treinar, descansar, né? Então ele deve chegar realmente no que ele precisa para fazer uma ótima apresentação, brigar ali pelo First Call Out, que para quem não sabe são as primeiras 6 colocações no Mr. Olympia, principalmente, né? Existem shows que variam, mas no Mr. Olympia geralmente são 6, então ele vai brigar por essa colocação e a gente torce muito por isso. Além disso, nos seus stories, ele abriu uma caixinha de pergunta e perguntaram aqui, você acha que o Ramon tem chance esse ano? Cepacol tá enorme. E ele trouxe aqui uma visão, uma opinião que eu compartilho muito e que das vezes algumas pessoas não entendem. E ele diz assim: na minha visão, o Ramon é o único que tem possibilidades reais de bater o Chris. O Wesley ganhou do Ramon no Arnold porque ele não estava nem 80% do que ele pode chegar. Digamos que uma prep de 6 semanas ele estava em 60%. Acredito que no Olympia o Wesley não vai ter chances contra o Ramon Dino. E essa é uma opinião que eu compartilho muito, né? Então, né, você vê que caras grandes, caras fortes, shapeados, têm a mesma opinião, né, cara? Brincadeira. Mas essa é uma opinião que eu compartilho muito, que é que realmente o Ramon não estava no seu 100%. Aquela versão que nós vimos do Ramon não vai ser nem perto do que o Wesley Vissers vai enfrentar no palco no Mr. Olympia, e eu acredito que ele vai ter uma grande surpresa quando estiver esperando pelo mesmo Ramon do Arnold Ohio e se deparar com uma versão sinistra do Ramon. Mas bora lá!
próxima notícia, vamos falar sobre o Kaique Pro, que mostrou um pouco do seu treino de costas e depois ele mostrou um pouco da sua dorsal, que a gente não estava vendo tanto e finalmente nós conseguimos ver. E uma das coisas que a gente precisa, que eu gostaria de comentar aqui com vocês é o que? Ele não tá aparentemente em reta final de competição, né? A gente não sabe quando ele vai fazer a estreia, quantas semanas ele está de competir, né? Mas uma das coisas que a gente tem visto é que ele está numa ótima condição já, porque a gente consegue ver alguns detalhes. Óbvio que costas é aquele agrupamento muscular que você consegue atingir um nível de detalhamento absurdo realmente só quando você tá com o BF muito baixo ou quando você tem uma dorsal como a do Derek Lunsford, que mesmo em off-season fica sinistro. Mas mesmo assim, o Derek Lunsford, mesmo em off-season, ele fica numa boa condição. Mas, voltando aqui pro foco, a gente consegue ver que o Kaique tá com um nível bom de detalhamento, a gente consegue ver o redondo, o rhomboide, a gente consegue ver que o seu trapézio é bem volumoso. Aqui a gente não consegue ter uma noção de como que tá a parte baixa das suas costas, mas é fato que a gente vai precisar. O Kaique vai, para ser mais competitivo, na verdade na Classic, não tem como eu falar para ser mais porque ele ainda nem estreou, mas para ele ser competitivo na Classic, ele vai precisar de mais volume de dorsais, na minha opinião. Ó, ele vai armar aqui um pouquinho a pose, meio que o semi-relaxado, e é fato que a gente só vai ter uma noção real de como elas estão quando ele secar, fizer o duplo bíceps no palco, e a gente vai poder falar, realmente precisa de mais isso, mais aquilo. Mas pelo que eu vejo aqui, ele precisa de um pouco mais de espessura nas suas dorsais, mas é uma dorsal muito boa. Para quem vai fazer a sua estreia na Classic, até então, a gente precisa lembrar, gente, que até então ele só fazia uma pose de semi-relaxado de frente, sabe? De costas, na verdade, né? A pose da Men's Physique de costas é um semi-relaxado, né? Então, basicamente, ele armava aqui, eu já vi ele fazendo até variações que ele armava meio que uma expansão, mas depois ele soltava os braços e ficava um semi-relaxado. Então, até então, ele treinava para ficar bom nessa pose. E para você ficar... e agora ele vai precisar apresentar a sua dorsal por completo, fazendo o duplo bíceps, fazendo em diversas transições. Existem diversas outras poses que é necessário ter uma boa dorsal. Mas é isso, eu acho que ele vai chegar muito bem, vai conseguir apresentar bastante detalhes, o que já vai garantir com que ele tenha uma excelente estreia na nova categoria. Mas eu gostaria da opinião de vocês, do que vocês acham, do que vocês acham que falta para o Kaique ter costas muito competitivas. E é isso, vamos para a última notícia. Quero falar com vocês sobre o Renato Cariani, onde ele respondeu uma pergunta no seu podcast e me levantou uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bora lá. Vamos lá. Mestres, acham realístico para os próximos anos uma parte das análises dos árbitros serem feitas através de inteligência artificial por reconhecimento? Então, aqui uma pergunta do público se é possível usar IA, né, inteligência artificial, como parte da arbitragem, né? Ele falou parte, ou seja, não é que vai ser totalmente julgado, mas como uma camada do julgamento da arbitragem, né? Continuando aqui. Como assim? Por exemplo, simetria. A IA consegue entender qual percentual é simétrico de um lado e de outro, entendeu? A IA é treinável, ela vai ser treinada pelo que os árbitros forem colocar. Mas aí você tem uma ilusão de ótica que o atleta causa dependendo do posicionamento do ângulo que ele se coloca pro juiz, pra esconder essa simetria. Não é algo anatômico, entende? É o que as pessoas esquecem. Essa pergunta desse rapaz é muito pertinente, porque ele vê o seguinte: quando você olha fisiculturismo, vocês pensam em shape. E na verdade, fisiculturismo é pose. É sobre se seria possível usar IA para ajudar ou facilitar os critérios, o julgamento no fisiculturismo, e ele responde falando que não dá realmente para milimetrar exatamente, porque existem ilusões de óticas e tudo mais, porque a pose faz com que tudo mude. Só que eu não quero nem entrar nesse detalhe, mas eu gostaria eu entendo que pessoas estarem preocupados em evoluir ou melhorar os critérios de julgamento do fisiculturismo, levanta aquela velha questão: será que não está na hora da gente ter critérios
mais claros no fisiculturismo, porque a gente sabe que os principais critérios da origem do esporte é volume, simetria e condicionamento. Só que a gente sabe que dependendo do show, eles vão ter pesos diferentes, vão ser julgados de formas diferentes. Na Open é de um jeito, na Classic é de outro jeito. Na Classic é o que? É só bater o peso e pronto, você é o Classic? Ou será que vamos valorizar realmente a estética? Então, esse é o grande desafio que esportes que tem critérios subjetivos têm. Né? Por exemplo, como a ginástica artística, que a gente viu o Brasil brilhando aí nas Olimpíadas, mas eles encontraram ali formas de deixar os critérios mais claros, né? Trazendo notas para cada movimento e níveis de dificuldades e tudo mais. E eu sinto a necessidade, eu sinto que o fisiculturismo está na hora da gente ter critérios mais claros. O porquê? Porque tem pessoas novas chegando, né? A gente vê isso acontecendo no Brasil, muitas pessoas chegando, só que a gente não consegue, essas pessoas entram no esporte e não conseguem entender o porquê que um venceu, porquê que o outro venceu. Realmente se torna algo muito subjetivo, e para quem não quer se aprofundar, realmente é aquilo. Vou olhar, putz, não entendo nada, quer saber, deixa quieto. Aqui eu não estou questionando a arbitragem ou os juízes, deixando isso muito claro, muito bem claro, mas eu gostaria de só levantar essa questão. E eu gostaria que vocês comentassem aí do que vocês acham, de formas que poderia facilitar o julgamento dos juízes. Eu sinto que esse é o grande desafio para elevar o esporte a um outro nível. Esportes, por exemplo, como o MMA, quando a luta não termina no nocaute, numa finalização, os critérios são bem subjetivos, porque dentro do MMA você tem os chutes, tem os golpes contundentes, mas aí também tem as tentativas de quedas, as tentativas de finalizações, o que vale mais, o que vale menos. Vale mais você conseguir controlar o oponente no chão ou conseguir acertar mais golpes contundentes? Esse é o grande desafio. O fisiculturismo também tem o seu desafio de elucidar e esclarecer os critérios. Acho muito interessante que, por exemplo, o Tyler Manion, depois que julga uma competição, ele vai lá e esclarece o porquê e tal. Isso já é um grande passo, mas eu gostaria de levantar essa bola. Vocês acham que o esporte precisa de critérios mais claros? Sabe, o quanto que vale você estar mais condicionado? Ou como que a gente calcula quem estava melhor, sabe? Então, é realmente algo que eu acho que tem essa necessidade, mas eu gostaria da opinião de vocês. Aqui eu não quero nem trazer uma conclusão, mas realmente deixar que vocês participem disso e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Valeu? Então é isso, deixa um like, um comentário, se inscreva se você não for inscrito e vejo vocês na próxima. Valeu!